Lázaro. Que um homem que amava Jesus, Lázaro. Que um homem a quem Jesus amava, Lázaro, enfermasse, para que ele pudesse mostrar e fazer isso para a glória de Deus. Gente, isso apenas no versículo 4. Esta enfermidade, ela é, sim, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Está aqui uma outra grande verdade no versículo 4. Você veja, uma primeira verdade só no versículo 4 é que a enfermidade não é do diabo. A enfermidade atinge também as servas de Deus. A enfermidade alcança também aqueles que servem e que amam a Deus. A enfermidade também alcança aqueles que são fiéis a Deus. Segunda coisa é que a enfermidade, além disso tudo, ela é um instrumento de Deus, mesmo sobre os servos de Deus, para glorificar a Deus, para um propósito divino. Volto a dizer, eu não quero enfermar, eu não quero que ninguém fique enfermo, nós não queremos que ninguém tenha problemas. Mas Deus usa essas coisas para a glória dele. E o final agora do versículo 4 diz, olha, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O que quer que aconteça na sua vida, de bom ou de mal, se você é servo de Deus, se você é uma filha de Deus, se você é uma pessoa que ama a Deus, se você é amada por Deus, se glorifica Jesus Cristo, se o nome de Jesus Cristo é exaltado, tenho certeza, Deus está no controle. Você entendeu bem o que eu acabei de dizer? Porque muitas igrejas hoje, gente, muitas mesmo, e até nos programas de televisão, que anunciam cura divina, que dizem que a enfermidade é do mal, que vem aqui na igreja que você vai ser curado da enfermidade, muitas delas, mesmo a pessoa sendo curada, sendo liberta, sendo sarada, não é o nome de Jesus Cristo que é exaltado. É o nome do próprio pastor. É o nome da própria igreja. Algumas igrejas fazem um marketing tão forte que o nome delas aparece mais que o nome de Jesus Cristo. Tem programas na televisão, tem atividades dessas igrejas que você olha e você pode marcar quantas vezes aparece o nome de Deus e quantas vezes aparece o nome da própria igreja. Observe você, isso é terrível. Se o nome de Jesus Cristo não está sendo exaltado, não está sendo glorificado, olha, pode ter carro do ano, pode ter casa própria, pode ter casamento, pode ter viagem, pode ter muito dinheiro, comércio fluindo, pode ter tudo. Mas na vida do crente, então, não tem nada. Na vida do cristão não tem nada. Lázaro tinha, sim, a enfermidade, que foi colocada por Deus, ou foi permitida por Deus. E desta enfermidade em Lázaro, Deus mostrou que era para a glória de Jesus Cristo. Eu fico às vezes pensando, irmãos, certas coisas que acontecem na vida da gente, e eu gosto sempre gostei disso, de ser assim uma pessoa, tento ser, bem transparente. Se eu estou aborrecido, você nota que eu estou aborrecido. Se eu estou alegre também, você nota que eu estou alegre. Se eu estou satisfeito com você, eu vou demonstrar a minha satisfação com você. Se eu estiver atravessado com você, você também vai notar. Por quê? Porque a gente não pode criar uma ideia de que o cristão, de que o membro de igreja, de que aquele que ama Jesus e que é amado por Jesus, que teme a Deus e que serve a Deus, é apenas uma pessoa que está sempre tudo 100%. Gente, não está. Eu gostaria que estivesse. Eu prego por causa que a Bíblia diz que 100% só estaremos no céu. Quantas coisas dão errado? E eu, como pastor, sempre gostei de passar essa ideia. Inclusive na rádio, eu falo isso. Inclusive nos meus vídeos na internet, eu também falo isso. Que eu tenho os meus problemas também, eu tenho as minhas dificuldades também, assim como todas as pessoas têm. Sabe por quê? Porque a gente evita de criar a ideia na mentalidade das pessoas de que elas, recebendo a Jesus Cristo como Salvador, a vida delas agora vai ser um mar de rosas. E nada mais vai dar errado. Realmente nada mais vai dar errado. Porque até tudo que der errado para a gente, que a gente acha, está debaixo do controle de Deus, e Deus está coordenando com algum propósito, com algum objetivo.
Eu já queria ter mudado daqui desse templo que nós estamos, que é alugado. Eu já queria ter ido para o templo próprio, mas não aprove Deus assim. Eu fiz tudo o que podia e o que não podia para já estarmos no templo próprio. Mas tantas coisas aconteceram que eu fiquei assim, poxa, isso é a direção de Deus. Não tem outro caminho. A gente chuta o balde, fica com raiva, não deu certo do jeito que a gente queria. Aí você ia fazer uma viagem, você ia fazer aquelas férias dos seus sonhos e começam as coisas a dar errado, não tem coisa aconteceu. Aí vem essa palavra do versículo 4. Essa enfermidade não é para a morte. Ou seja, o problema que eu e você temos, porque amamos a Jesus, porque somos amados de Jesus, porque somos da igreja do Deus vivo, porque somos tementes a Deus, não é para a nossa destruição, não é para a nossa morte, não é para nós perecermos, mas é para que Deus use isso para a glória do seu nome. E quando Deus usa isso para a glória do seu nome, certamente o nosso bem-estar também vem. Porque lá na frente nós ainda vamos chegar lá, no domingo que vem, se Deus quiser, e vamos perceber que Lázaro foi ressuscitado por Jesus. E por causa desse acontecimento aqui, meus irmãos, o nome dele, Jesus Cristo, foi glorificado. Se uma coisa boa acontece aqui em Caeté, no bairro de Caeté, e toda a cidade fica sabendo, até às vezes os vilarejos e bobear até em Belo Horizonte, você imagine nessa época a ressurreição de alguém tão conhecido como Lázaro era, por Jesus Cristo, que já dispunha de uma fama tremenda. Você imagine como repercutiu, porque Jesus usou este milagre da ressurreição de Lázaro para que todos pudessem ver que ele era o Messias, o Salvador, o Redentor. E quantas vezes a gente olha e vê que acontecimentos que no passado foram ruins, mas Deus teve um propósito de purificar a sua igreja, de limpar a sua igreja, de arrumar a sua igreja, de arrumar a vida da gente, de abençoar a vida da gente, e o nome dele, Jesus Cristo, foi glorificado. Aí a gente olha no passado e vê isso. Puxa, se eu tivesse pego aquele emprego que tanto eu queria, eu fiquei aborrecido porque não consegui, eu hoje não estaria aqui na igreja, ou fazendo aquilo para a glória de Deus, ou aquela alma, aquela pessoa não teria ouvido falar do Evangelho de Jesus. Tantas coisas acontecem que na hora a gente fica aborrecido e que só depois a gente vai perceber que Deus tinha um propósito naquilo. Irmãos, encerro por hoje, no versículo 4, a gente lembrando isso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Isso é muito bonito de a gente ouvir e é muito bonito também da gente falar. Agora, é difícil a peça de viver isto, que Deus tem um propósito na nossa vida. Quando a gente compreende que Deus tem um propósito no nosso viver, então as coisas se tornam muito mais claras, muito mais tranquilas, para a nossa comunhão com Ele. Lázaro experimentou isso. Sofreu a enfermidade porque Deus queria glorificar a Jesus. Foi o preço que ele pagou. É muito difícil. Hoje, os crentes estão só querendo conforto. Hoje, os crentes só estão querendo vida mansa. Os crentes só estão querendo conforto. Hoje, as pessoas estão querendo ir na igreja apenas para serem abençoadas. Ah, eu vou lá porque o pastor vai fazer uma oração poderosa, ou aí o reverendo Rui vai anunciar, olha, vai estar na igreja presbiteriana um pastor que tem o poder de te ungir e de você ficar próspero. Jesus vai fazer fila aqui na rua Miguel Fizesse. Vai fazer. Porque hoje as pessoas estão entendendo a igreja, estão entendendo Deus apenas para elas serem beneficiadas. E, gente,